Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo e eu converso sobre as eleições na Argentina, esse resultado surpreendente, com o Ricardo Lobato, que é CEO da Equilibrium Consultoria. Ricardo, seja bem-vindo. Você está tão surpreso quanto eu. Sérgio Massa à frente de Javier Milei, os dois vão para o segundo turno. Qual a tua análise desse resultado? Obrigado, Lilian. Bom, olá a todos os ouvintes. Bom, para falar a verdade, a eleição argentina ela já está no nosso radar. A gente tem feito informes mensais para os nossos clientes aqui na Equilibrium desde mais ou menos julho, ou seja, antes do passo. O passo ele foi mais surpreendente do que a eleição em si. O que a gente tem apurado, inclusive com o nosso pessoal na Argentina, era de fato essa crescente, na verdade, do Sérgio Massa por alguns fatores. O primeiro deles é a força do peronismo. Quando o Massa se distancia do kirchnerismo, mesmo ele sendo ministro da Fazenda do atual governo, que tem uma popularidade em queda, ele consegue um grande movimento. Ele consegue capitanear todo aquele resquício do peronismo, usando uma expressão mais coloquial, raiz, que se tem na Argentina, ou seja, que agrega tanto elementos à direita quanto à esquerda do espectro político, mas principalmente os militantes peronistas que acreditam de fato naquela Argentina como uma potência, naquele país onde o trabalhismo ele se faz valer, num país de direitos sociais, numa educação pública, numa saúde pública, e isso mexe com o brilho argentino. Quando ele invoca a questão das Malvinas, que sangue argentino foi derramado, isso mexe com o argentino. Ou seja, ao defender tudo aquilo que é o clássico que faz da Argentina a Argentina, ele consegue se contrapor a essa ideia extremamente radical de Javier Milei. Ele toca no âmago do argentino. Então, com isso, ajudou com que ele tivesse esse crescimento que fez com que no primeiro turno ele saísse como candidato mais votado. Agora, fazendo uma análise dos dois candidatos em relação à América Latina, qual a tua visão, Ricardo? São projetos extremamente antagônicos, né? A gente está vivendo atualmente na América Latina, e aqui a gente estende, né, assim, passando pelo Central, indo até o México, o que é chamado na ciência política de onda rosa. Por que onda rosa? Porque seria uma esquerda, né, a esquerda mais associada com a cor vermelho, abrandada, uma esquerda democrática. A primeira foi aquela no início dos anos 2000, quando elege no Brasil Lula pela primeira vez, o próprio Néstor Kirchner na Argentina, depois Evo Morales na Bolívia, em última instância Pepe Mujica no Uruguai e por aí vai. Aí nós tivemos aquele momento onde uma direita neoliberal ascende ao poder nesse país, Brasil começa com o processo do impeachment de Michel Temer e acaba na extrema-direita do governo Bolsonaro, na Argentina com Maurício Macri. Quando a gente olha para o cenário atual dessa segunda onda rosa, a gente tem que pensar que os outros países também ou passaram recentemente ou estão passando por eleições. Então, partindo do princípio, um Milei presidente, algo que hoje em dia se torna um pouco mais difícil. Mas ele declaradamente tem duas preferências em questão de política externa. Palavras dele: Estados Unidos e Israel, que são os países que, ou o que ele acha, se identificam com os valores democráticos, a tão famosa liberdade, a maneira como é proclamada pelo La Libertad Avança, seu partido. E ele já disse, cito, não faço negócios com comunistas. Fecho citação. Ou seja, todos aqueles que ele considera um pouco mais à esquerda do espectro, no caso, boa parte dos países da América Latina, para ele não tem diálogo. Ele se opõe, inclusive, por exemplo, ao Mercosul. Uma situação muito similar com o que o Trump fez com o NAFTA. Então, assim, quando a gente olha para a Europa, alguns governos, até como o francês, que é um governo muito de centro para a centro-direita e tem alguns outros aspectos políticos naquele meio, ele não faria negócios com a França. E é um grande parceiro da Argentina. Quando a gente olha, por exemplo, para um governo espanhol que está na mão do PSOE, parceiro comercial histórico da Argentina, seria problemático também. Ele é muito crítico da China. E eu termino com a China justamente para colocar o Massa no circuito. O Massa presidente, ele tem muito mais diálogo com diversos parceiros econômicos. Ele não só não fecharia as portas para o velho mundo, algo que é uma grande preocupação, porque a elite argentina, mesmo aquela que não gosta dele,
mantém uma base de sustentação dos governos peronistas e não seria diferente no seu governo, tem muitos negócios com a Europa e Estados Unidos. Ele não poderia deixar de lado a América do Sul, principalmente o maior parceiro comercial da Argentina nas Américas, que é o Brasil. Lembrando que a Argentina hoje em dia é o nosso terceiro maior parceiro comercial, e algo que conta muito para o lado brasileiro é que a nossa balança comercial é favorável em relação à Argentina e nós exportamos bens industrializados para a Argentina, ao contrário dos outros nossos maiores parceiros, onde a gente exporta basicamente commodity. Ou seja, uma relação com o Brasil seria muito boa também. Além, claro, de a gente tem que colocar no circuito, e aí por isso que eu comecei com a China e BRICS. Um Milei presidente, muito provavelmente essa adesão da Argentina aos BRICS a partir de 1º de janeiro de 2024, não se concretizaria. Enquanto que, por outro lado, os BRICS, e aqui não só a China, mas também a Índia, que tem grandes interesses, já comentei do Brasil, mas também outros que estão entrando para os BRICS agora, têm grande interesse em fazer comércio com a Argentina. Ou seja, seria, do ponto de vista pragmático, é muito mais fácil uma relação com o mundo de um Massa presidente do que de um Milei presidente. Principalmente puxando aqui para o Brasil, quando a gente pensa no governo Lula, que inclusive tem marqueteiros lá na Argentina para ajudar a campanha do Sérgio Massa, né? É muito interessante isso, né? Porque a gente vê, por exemplo, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro e deputado federal Eduardo Bolsonaro transmitindo ao vivo, inclusive tendo tido um incidente junto de um canal de televisão. Ou seja, nós vemos como o mundo é globalizado e como nada, por isso que eu sempre falo da importância da geopolítica, né? A gente que trabalha com análise de risco político, como é tudo interconectado. A Argentina ela se tornou uma extensão do debate brasileiro, com os espectros de centro-esquerda e extrema-direita se digladiando também do lado de lá da fronteira, tendo seus pares aqui no Brasil. Agora, para a gente finalizar, Ricardo, a gente tem Patrícia Bullrich, que eu até achei que ela saiu tão otimista, né? O bunker dela, assim que ela terminou de votar, já estava em clima de festa, Vitória, me vejo amanhã presidente e tal, e no final das contas não foi. E aí o apoio dela é muito importante. Qual a tua análise nesse quesito? Milei, ela já tinha falado que não vai de jeito nenhum apoiar esse governo que está aí, mas, afinal de contas, faz parte desse governo que está aí. Qual a tua visão? Eu acho que para falar da Bullrich, a gente precisa, na verdade, antes dela, da figura dela, Patrícia Bullrich em si, falar do Juntos por el Cambio, que é o grupo político dela. O Juntos por el Cambio, ele surpreende nessa eleição porque parece que de todas as coalizões, por exemplo, do Milei, La Liberdade Avança e do Massa Unidos pela Pátria, fazem propaganda de seus candidatos. O Juntos pelo Câmbio parece que o tempo todo nessa eleição teve mais preocupado com os outros do que com a própria candidatura. Caso notório, o maior apoio político da Bullrich oficialmente era o ex-presidente Maurício Macri, neoliberal, um presidente recente, inclusive, um grande antagonista da família Kirchner, de Alberto Fernandes, e um inimigo declarado do peronismo desde os tempos em que ele governava Buenos Aires. Mas ele, o tempo todo, ao invés de falar da própria candidata, ele teve um discurso suavizando a retórica agressiva de Javier Milei. Ele, inclusive, é bom lembrar que no passo dos grandes nomes da política argentina atual, que inclusive contam com, por exemplo, o atual embaixador da Argentina no Brasil, ex-vice-presidente de Néstor Kirchner, o Maurício Macri, ele foi o único que ligou para o Milei e falou que ele estava no caminho certo, que ele era um rapaz prodígio, já não tão rapaz, contando com mais de 50 anos, mas toda essa linha. Enquanto isso, é importante a gente lembrar que tem outras figuras do Juntos por el Cambio, né, JVC, como na sigla do castelhano argentino, que são figuras mais próximas, não tanto do peronismo, mas do próprio Sérgio Massa. Seja por conta dos tempos de Câmara dos Deputados, lembrando que o Massa era deputado antes de entrar para o governo, justamente tentando dar uma balanceada ali em 2021, num governo que era visto como muito kirchnerista, ele sendo o anti-kirchnerismo do peronismo,
Então, algumas dessas figuras o conhecem do tempo de Câmara e outras mais ainda. Nós temos membros do JC que são colegas de faculdade do tempo que o Massa fez economia. Ou seja, o apoio do partido é pulverizado. Então, em relação a Burrit em si, o que a gente compara na Equilíbrio é que a figura dela, nesse momento, se assemelha muito à figura de Ciro Gomes no segundo turno das eleições presidenciais brasileiras no ano passado. Ou seja, o apoio vai ser pulverizado, mas a figura em si, por ter uma rejeição aos dois que passaram para o segundo turno, por mais que apoie diretamente um ou outro, não vai ser aquele apoio efusivo, é muito, não vou dizer improvável, mas seria surpreendente vê-la, por exemplo, em um comício, tanto de um lado quanto de outro. Seria algo mais nesse sentido. É isso aí, muito obrigada por ajudar a gente aqui a destrinchar esse xadrez político lá na Argentina. O espaço está aberto. Muito obrigada, Ricardo, que é nosso parceiro aqui de Perfil Brasil, perfil.com, para todas essas análises aqui que envolvem o mundo, a política mundial, a geopolítica. Obrigada, viu, Ricardo? Eu agradeço, Lilian. Muito obrigado pelo convite. Espero ter contribuído para que os nossos ouvintes, para que os assinantes da Perfil aqui possam compreender um pouco mais dessa eleição, que está bem pertinho, parece que é longe, mas é logo ali do lado. Maravilha, muito obrigada. Obrigada também a você que nos acompanhou. Até a próxima.